Oi! Bom, hoje eu quero trazer uma temática muito importante durante esse processo de despertar espiritual através da jornada de chamas gêmeas, porque dentro de toda essa intensidade sentida, o divino feminino muitas vezes ele acaba se perdendo de si. E isso não acontece por fraqueza, acontece porque a ativação entre o divino feminino e o divino masculino é muito forte. Ativação no seu sistema nervoso, ativação de nova frequência. Você começa a pensar na pessoa o tempo todo, você revisita conversas, tenta entender sinais, você cria cenários, você sente a presença energética do seu gêmeo e aos poucos, sem perceber, você começa a deixar a sua própria vida de lado. Seu foco sai de você e vai para o outro. E é esse um dos pontos mais delicados dentro da jornada, mas também é um dos mais importantes, na minha visão. Porque nesse momento até parece que o que você está sentindo é amor, mas muitas das vezes ainda é apego ansioso ativado em você. A gente tem duas frequências que se manifestam dentro da jornada de chama gêmeas, que é o apego ansioso e o apego evitativo. Aqui entra uma chave muito importante. Dentro da dinâmica das chamas, é muito comum existir o divino feminino com tendências ao apego ansioso e o divino masculino com tendências ao apego evitativo. O apego ansioso, ele busca proximidade, ele quer entender, ele quer garantir, quer sentir segurança através do outro. E o apego evitativo, ele sente essa intensidade. Eu quero que vocês pensem nisso de uma forma energética. É inconsciente, mesmo que você não diga nada, ele vai sentir. E quando ele sente essa intensidade e essa ansiedade do divino feminino, que já enxergou ali naquela alma uma certeza, por conta do nível de conexão, o divino masculino ele acaba se afastando para se proteger. E isso cria uma dança, né? Quanto mais se busca, mais o outro se afasta. Então, quanto mais o outro se afasta, mais o perseguidor aí, que eu não gosto muito dessa palavra não, mas vou usar aqui. Ele persegue, ele vai atrás, né? E às vezes é isso que eu tô dizendo, você não precisa nem dizer nada, mas a sua energia, ela tá de perseguição ali em cima da pessoa. E quem é que aguenta isso? Ninguém gosta desse tipo de energia. Você também, quando alguém teve esse tipo de energia com você, divino feminino que está aqui me ouvindo, porque esse é um vídeo para divino feminino. Você também não gosta. Eu durante o meu processo de despertar espiritual me vieram memórias assim de relações passadas onde eu sentia essa energia de perseguição em cima de mim. Era horrível. Eu não me sentia segura, né? E isso pode. Essa dinâmica entre o apego ansioso e o apego evitativo ativados, ele pode gerar um sofrimento se não houver esse tipo de consciência, né? E aí a gente leva para uma outra ponte, né, importante de se entender, que isso pode aparecer no caminho, mas não é um destino. O caminho das chamas gêmeas ele não é viver em ansiedade, é curar a ansiedade. O outro, ele vai te espelhar a sua ansiedade para que você consiga se perceber dentro desse lugar e fazer por você mesmo. O divino feminino, ele não está aqui para correr atrás, ele está aqui para se tornar estável dentro de si. É a regulação do seu sistema nervoso, porque você ancora essa energia aqui dentro do processo de transição planetária. Perceba que não é sobre você e ele, mas sim sobre a sua cura e o que essa cura ancora de energia e frequência aqui no planeta Terra. E quando você consegue ancorar essa estabilidade dentro de você, a dinâmica muda. Você começa a preencher o seu vazio existencial, o seu vazio, os seus traumas,
as suas projeções de idealização dessa relação com você mesma e com a intimidade que você vai aprender durante esse processo de despertar espiritual a criar com Deus, com o divino. Deus, ele gosta de obediência e constância. Então, a partir do momento que você entender que você vai curar a sua ansiedade preenchendo todo o seu vazio da sua intimidade com Deus, Deus começa a falar com você. Ele começa a te guiar dentro da sua jornada para que a união aconteça. Deus gosta muito daquilo que Ele criou para ficar juntos. As chamas gêmeas dependem dos seus contratos de alma, né? Se nessa vida você combinou antes de vir pra cá, de nascer, de vocês nascerem, né? Se vocês combinaram que vocês iam ficar juntos nessa vida. Cada um tem um contrato de alma, mas a gente tem que entender que a gente está num processo de aceleração da transição planetária. É interessante para o planeta que chamas gêmeas se curem para se unirem e ancorarem a energia de amor, do amor da fonte aqui na Terra, do amor de Jesus Cristo. Bom, então aí a gente já parte para esse verdadeiro trabalho, né, do divino feminino aqui, que não é entrar nesse processo de convencer o outro, de provar amor, de esperar uma resposta. É voltar para si mesmo, é se escolher, é se regular, é aprender a encontrar isso. Chama gêmeas, nossa, comeu o pão que o diabo amassou aqui na Terra, numa forma de nos forjar para entender aquilo que é amor de verdade, né? Que é o amor de Deus, é a proteção de Deus, é do divino, da espiritualidade, do invisível que cuida da gente o tempo todo. O processo de despertar espiritual dentro das chamas gêmeas é a gente aprender a entregar a nossa dor, o nosso controle, o nosso ego para o invisível cuidar. E é um processo mesmo, não tem como atropelar as coisas e fazer com que isso aconteça de uma forma rápida. Pode ser que aconteça rápido, né? No meu despertar espiritual foi 1 mês, assim, que eu vivendo o sobrenatural todos os dias, sozinha, numa casinha, assim, perto do mato, perto do mar. Onde entidades espirituais muito elevadas que já passaram aqui na Terra se comunicaram comigo para me provar que o invisível existe. Que eles realmente estavam ali para cuidar daquilo que foi prometido, né? Daquilo que foi contratado. Então, é um processo de aprendizado a confiar no invisível. E a gente só consegue fazer isso criando intimidade com Deus. Para ouvir Ele, conseguir ouvir Ele. Tem até um outro vídeo aqui que eu falo, né, sobre como regular o sistema nervoso. Mas as práticas do seu cotidiano e de como que você traz essa espiritualidade para o seu cotidiano é o que vai fazer com que você cure esse apego ansioso. É fazer atividade física, é buscar relações, alimentos, conteúdos que nutram o seu corpo físico aqui, a sua mente, o seu espírito aqui na Terra. E fazer isso todo santo dia, mesmo que esteja um caos lá fora. Isso vai fazer com que você consiga interromper esse ciclo de pensamento obsessivo. Quando você percebe que está pensando demais, não luta contra o pensamento, não luta contra o sentimento, mas também não alimenta. Volta para o seu corpo, respira, se movimenta, muda o seu foco, ele vai vir novamente. Não tenta negar, integre no seu dia a dia. Deixe ele vir nos seus pensamentos, pensa nele com amor, ou nela, né? Porque tem muitos divinos femininos que é independente de gênero, né? E dentro desse processo de apego ansioso, a cura vem de parar de buscar validação externa.
Então, busque evitar ficar olhando as redes sociais, procurar sinais o tempo todo, criar interpretações para tudo. Isso mantém você presa na energia do outro e te afasta de você mesma. Passe a criar rotinas de autocuidado emocional. Então, seu sistema nervoso, ele precisa de segurança. Aprender a sentir isso. Porque, gente, chama gêmeas, como eu disse, num contexto geral, não aprendeu nem em casa isso, assim, sabe? A regular o próprio sistema nervoso. Então, é um processo de cura muito grande do seu existir. Você vai precisar virar outra pessoa para estar com o seu gêmeo. É uma pessoa com uma vida congruente com aquilo que Deus quer para nós. Então você vai organizar uma rotina de autocuidado, né? Uma rotina da manhã, o cuidado com o seu corpo, quais atividades físicas você vai fazer, se movimentar todos os dias. Colocar uma rotina com intimidade com Deus, você vai escolher a sua forma. Eu não tenho uma religião, né? Eu trabalho como hoje, né, trabalhadora da luz. Trabalho exclusivamente com questões energéticas do planeta Terra. E essa lembrança de propósito veio através do meu despertar, através das ativações do meu contato físico aqui com o meu gêmeo. É um presente muito grande. Monta sua rotina para ter essa conexão com Deus, conexão com a natureza, da forma que você conseguir, ficar em silêncio e sem se distrair, né? Aprender a se autorregular é muito importante. Então, processos meditativos, ouvir músicas que te elevam, que tenham letras que façam com que você se conecte com você mesmo. Você vai criando para si mesmo esse espaço seguro que muitas vezes você acaba projetando no seu gêmeo e ele não tem responsabilidade nenhuma com isso. E você, com essa nova rotina, passa a voltar-se para o seu propósito aqui na Terra. A energia que você disponibiliza no outro volta para você mesma, para a criação dos seus projetos, dos seus sonhos, das suas criações, da sua missão. Porque o feminino em expansão, ele cria, porque ele libera, ele ativa a Kundalini em algum momento aí do despertar espiritual através das chamas gêmeas. Esse é o objetivo. E aí você se expande tanto que você começa a criar, você cria coisas. Dons são despertos, não sei como fala. E você começa realmente assim a se lembrar, né, dos seus propósitos de alma. Vem na sua mente. É muito lindo esse processo. Sustentar o amor sem precisar agir. Você vai aprender nesse processo que você pode amar sem a necessidade de estar com a pessoa. Você vai aprender o que é amor incondicional. Se você sofre com o distanciamento, o silêncio, está aí na noite escura da alma, você não aprendeu ainda o que é amor. Como eu disse, chamas gêmeas tiveram uma vida muito desafiadora aqui na Terra, até serem ativadas pelos seus gêmeos. Tanto você quanto seu gêmeo do lado de lá. Os dois tiveram. E aí você começa a sustentar esse amor, sabe? Amor incondicional, sem correr atrás, sem se perder. Você pode reconhecer, sem precisar controlar o resultado. E aí é onde a ascensão energética realmente acontece, né? E eu quero te trazer uma visão mais profunda. Quando o divino feminino ele se regula, se fortalece, se ancora e eleva a sua frequência, algo acontece no campo. Não é controle nem manipulação, é uma ressonância. A conexão de chama gêmea, ela existe no nível energético. Então, quando você sobe esse
esse nível, o campo, ele responde, é automático. O divino masculino, ele sente instantaneamente, mesmo que não entenda, mesmo que ele não saiba explicar. É como se existisse um chamado, um puxão energético. Mas atenção, isso não é para você ficar esperando que ele volte. Isso é sobre você se tornar quem você veio para ser, cumprir os seus propósitos, seus contratos de alma, que inclui você ser quem você é. E quem está na jornada de chamas gêmeas ainda não é si mesmo, porque isso acontece durante o processo, né? O maior erro do divino feminino, e aí aqui eu não vou colocar um erro como se fosse algo condenatório, sabe? Eu não gosto disso. O erro maior é uma conexão, é usar a conexão para se abandonar, mas o maior acerto é usar a conexão para se encontrar. Bom, se você se identificou com a minha energia, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque pode ser que ele não apareça aí novamente para você. Curte aqui, comente o ancoramento de energia de eu volto sempre para mim. Um beijo.